Então, dando continuidade, nós vamos para o nosso segundo bloco de temas, que vai iniciar a parte da psiquiatria. Nosso primeiro tema será dos transtornos de humor e principalmente dos transtornos depressivos do humor. Então, nós vamos falar primeiro dos transtornos depressivos, do tratamento desses transtornos e depois vamos falar também dos diagnósticos diferenciais. Então, vamos começar de novo com uma questão para iniciar os nossos estudos. Então, questão 1 traz uma paciente que se apresenta com comportamento violento, ameaçando a equipe de saúde e fazendo gestos obscenos. Ela diz que os familiares querem interná-la para ficar com todo o dinheiro dela, que é muito rica. Se recusa a receber atendimento médico, não permite ser examinada e não aceita tomar nenhuma medicação. Em relação ao quadro de base do paciente, é correto afirmar que A. O diagnóstico de transtorno afetivo bipolar é o mais provável, mesmo sem histórico de depressão. B. O quadro provavelmente decorre de um distúrbio orgânico, sendo indicado exame de imagem do sistema nervoso central. C. Os delírios de grandeza e persecutório apresentados sugerem diagnóstico de esquizofrenia. E letra D. A paciente apresenta-se em um episódio de histeria, associado a um transtorno psicossomático. Então, nós vamos conversar ao longo dessa aula introdutória e no final a gente vai ver qual é a melhor resposta para o diagnóstico da nossa paciente. Tem uma segunda questão também. Então, é uma mulher de 28 anos de idade que é levada pela polícia a uma unidade de pronto de atendimento, uma UPA, com quadro de comportamento violento. Ela estava tirando pedras nos carros que passavam. Ela veio acompanhada da mãe, que relata uma alteração no comportamento mais ou menos há 2 dias. Ela fala que nos últimos meses a paciente vinha apresentando episódios de irritabilidade, dormindo cerca de mais ou menos 3 horas por dia e fez compras não condizentes com a situação econômica da família. Nega comorbidades, uso de medicações, drogas ou quedas. Que pergunta que, considerando o provável quadro de base, para a gente identificar qual que seria o melhor tratamento farmacológico de manutenção para essa paciente. Então, falando da introdução, vamos falar dos transtornos depressivos. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem, que isso é um grupo de transtornos que não engloba apenas o transtorno depressivo maior. Então, o transtorno depressivo maior é o principal representante, mas não é o único do grupo. Então, é um grupo de transtornos caracterizados por humor triste, vazio ou irritável. Pode ter alterações somáticas e cognitivas associadas e sempre tem que trazer um prejuízo funcional significativo associado. Quais são os transtornos depressivos que existem? Então, temos eu trouxe essa informação do DSM-5. O primeiro seria o transtorno disruptivo da desregulação do humor. O segundo, o transtorno depressivo maior. Transtorno depressivo persistente, que é a antiga distimia. Transtorno disfórico pré-menstrual e transtorno depressivo induzível por substância e medicamento. Então, hoje e na aula, nós vamos focar principalmente no transtorno depressivo maior. Então, falando sobre o transtorno depressivo maior. A depressão unipolar, ou transtorno depressivo maior, é um problema de saúde pública que gera aumento da incapacidade funcional e de mortalidade. É mais comum em mulheres do que em homens, pode chegar até 2 vezes aí a prevalência, e é uma das principais causas de anos vividos com incapacidade. Isso gera prejuízo funcional e perda de produtividade. O paciente não consegue trabalhar por conta disso, ele não consegue produzir, ele não consegue viver inserido na sociedade. Então, quando não tratado o transtorno, obviamente. Então, como que a gente vai fazer o conceito de episódio depressivo maior? Então, são 2 coisas diferentes. Nós vamos ver lá na frente que para eu caracterizar meu paciente como portador de um transtorno depressivo maior, ele obrigatoriamente tem que ter tido pelo menos um episódio depressivo maior, que seria um episódio maior ou igual a 2 semanas, onde há a presença de humor deprimido ou perda de interesse e prazer nas atividades diárias. Além disso, ele tem que ter acompanhado por 4 sintomas acessórios. Na aula nós vamos discutir quais são os sintomas acessórios que existem e tem que causar sofrimento significativo ou prejuízo funcional para esse meu paciente. Tudo isso que a gente falou não pode ser atribuível ao uso de substância ou de alguma medicação. Então, esse é o conceito de episódio depressivo maior. E, para eu ter um diagnóstico de um transtorno depressivo maior, eu preciso ter pelo menos um episódio depressivo maior sem história de mania ou hipomania. Isso aqui vai ser o principal diagnóstico diferencial que a gente vai ter quando a gente está falando de um transtorno depressivo maior. Por quê? Um episódio depressivo maior, ele pode aparecer no transtorno depressivo maior, mas ele também pode aparecer num paciente que tem transtorno afetivo bipolar, onde eu tenho o paciente com bipolaridade que ele passa pelos 2 humores, tanto o afeto aumentado, que seria a mania, quanto reduzido, que seria a depressão.
Então esse é o principal diagnóstico diferencial que vocês têm que lembrar quando estão diante de um paciente com episódio depressivo maior. Quando eu estou falando de fatores de risco para esse paciente, eu tenho 3 tipos de fatores de risco. Então fatores internalizantes, que dizem a respeito de pessoal, né, pessoalmente do paciente. Fatores externalizantes, que seriam comportamentais, e fatores de adversidade. Então eu tenho a interação da genética, aquilo que o paciente carrega, com a interação do ambiente, aquilo que ele sofreu ao longo da vida e as experiências que ele teve. Esses fatores em conjunto vão resultar numa maior disponibilidade de ter um transtorno depressivo maior. Falando de fisiopatologia, então o que acontece no nosso corpo quando a gente tem um transtorno depressivo maior? Nós vamos ter disfunção dos nossos sistemas monoaminérgicos, principalmente quem? Serotonina, noradrenalina e dopamina. Também temos algumas alterações neurotróficas que acontecem, disfunção do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, e aí eu vou ter como consequência uma hipercortisolemia, que pode explicar os sintomas físicos que a gente vai ter tanto aqui na depressão quanto lá na frente na ansiedade. Neuroinflamação e estresse oxidativo também estão presentes na fisiopatologia da doença, e um eixo microbiota intestino-cérebro alterado. Esse último tem sido motivo de estudo nos últimos anos, então tem se estudado muito sobre a microbiota intestinal e como ela interfere em todas as doenças que acometem o nosso corpo. Como que esse paciente se apresenta? Então, a parte do humor deprimido, né, seria acentuada a diminuição do interesse ou prazer das atividades. Então, o paciente também pode ter perda ou ganho significativo de peso, sem estar fazendo dieta. Tanto ganho de peso quanto perda de peso podem estar presentes na depressão. Insônia ou hipersonia também pode se apresentar. Agitação ou retardo psicomotor. O paciente pode ter fadiga ou perda de energia também, sentimentos de inutilidade ou culpa, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar. Isso aqui é importante a gente lembrar que não é só TDAH que dá alteração de capacidade de concentração. Então, tanto ansiedade como depressão também podem causar esse tipo de sintoma. Pensamentos recorrentes de morte, lembrar sempre de acessar o risco, né, a possibilidade da tentativa de autoextermínio. Quando eu estou fazendo diagnóstico do meu paciente, além dos critérios diagnósticos, eu posso fazer uso de algumas ferramentas para me auxiliar. Tanto para auxiliar no diagnóstico, quanto para acompanhamento. Então, eu consigo, com essa escala, falar objetivamente o quanto o meu paciente está melhorando ou não com o tratamento que eu ofereci para ele. Eu trouxe alguns exemplos para vocês, a PHQ-9, a BDI e a GDS, e além de algumas escalas para avaliar o risco de suicídio daquele paciente, que seriam essas aqui que estão como exemplo. Dessas escalas, a que a gente acaba usando mais na prática é a PHQ-9, e ela é muito usada tanto para poder fazer diagnóstico quanto acompanhamento. A GDS é a escala específica para idosos para fazer diagnóstico de depressão e acompanhamento no paciente idoso. Quando eu estou falando do tratamento da depressão, antes de entrar no tratamento, eu preciso de entender alguns conceitos a respeito desse tratamento. Então, o primeiro deles é o conceito de remissão. Então, quando que eu falo que meu paciente entrou em remissão do transtorno depressivo que ele tem? Ele entrou em remissão quando ele tem 2 meses ou mais sem sintomas. Então, isso já considera uma remissão. Recaída ou relapso seria o retorno dos sintomas depressivos dentro da fase de remissão. Então, durante aqueles 2 meses, meu paciente teve retorno dos sintomas, isso é uma recaída. Recuperação sustentada, que é o que a gente gostaria de atingir para todos os nossos pacientes, seria o período de remissão associado a uma restauração funcional e estabilidade clínica. Então, é o paciente que passou pela remissão, conseguiu estabilizar e se recuperar daqueles sintomas. E recorrência seria quando aquele paciente tem um novo episódio depressivo maior, depois que ele já estava recuperado e sustentadamente melhorado. Então é importante a gente entender esses conceitos. Quando eu vou falar de tratamento de primeira linha, a primeira linha de tratamento é ou uma medicação, que seria a de primeira linha, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, mirtazapina ou bupropiona. Ou uma medicação dessas que eu citei, que são de primeira linha, ou a terapia, a psicoterapia estruturada. Então, quando eu vou iniciar o tratamento do meu paciente, eu posso iniciar só com terapia, eu não preciso iniciar a medicação em todo mundo. O grande problema que a gente tem para fazer isso na prática é a disponibilidade de psicoterapeutas para todo mundo, principalmente quando a gente está falando no âmbito do SUS. Mas é uma opção válida de tratamento como terapia isolada. E durante a aula nós vamos falar especificamente de cada uma dessas classes de medicações, vamos falar quais são as opções, dosagem e quando a gente vai escolher cada medicação. Porque entre essas eu não tenho superioridade entre uma e outra. Vai ter aquela que é mais adequada para o meu paciente naquela situação específica. Além disso, a gente também vai conversar um pouco sobre as novas perspectivas que estão surgindo no tratamento da depressão.
principalmente eletroconvulsoterapia, cetamina e esquetamina intranasal. A gente vai conversar e isso aqui entra basicamente para aqueles pacientes que têm um quadro de depressão resistente, que a gente tem dificuldade de tratar. Então são novas terapias, tem se falado muito sobre isso e com certeza é o futuro do tratamento da depressão, também vamos falar sobre elas na aula. E quando eu caracterizo uma depressão resistente, né? Quando que eu vou indicar esses tratamentos mais específicos? Quando o paciente tiver falha de 2 ou mais antidepressivos que foram utilizados em dose e tempo adequado. Então não vale eu falar que meu paciente teve falha de antidepressivo se ele usou 5 mg de escitalopram por uma semana. Então eu tenho que ter dose efetiva, eu tenho que chegar pelo menos em 20 mg e eu tenho que ter tempo efetivo, eu tenho que ter feito pelo menos 2 meses de tratamento para eu considerar que esse paciente falhou. Então lembrar disso aqui também, antes da gente falar que o paciente falhou, que tem uma depressão resistente. E aí a gente vai entrar na parte dos diagnósticos diferenciais. E o principal diagnóstico diferencial aqui é com transtorno bipolar. Qual que é a ideia aqui? O transtorno depressivo maior, ele só apresenta um polo da doença, que seria o polo depressivo. Quando eu estou falando do paciente com transtorno afetivo bipolar, ele tem os 2 polos. Ele tem mania e ele tem depressão. E é isso que muda o diagnóstico do nosso paciente. Por que é tão importante fazer esse diagnóstico diferencial? Porque isso também muda o tratamento. Então nós temos 2 tipos de transtorno bipolar. O transtorno bipolar do tipo 1, que vai requerer para o diagnóstico um episódio de mania com um episódio depressivo maior. E o transtorno bipolar do tipo 2, que seria o paciente ter um episódio de hipomania e pelo menos um episódio de depressão maior. Qual que é a ideia aqui para vocês entenderem? É importante, nós vamos falar na aula o conceito de episódio de mania e episódio de hipomania, para a gente conseguir identificar adequadamente o meu paciente. E aí você pode estar se perguntando, Olivia, mas se meu paciente ele faz mania e faz depressão dentro do mesmo quadro, se ele começar como depressão, como que eu vou fazer o diagnóstico de transtorno bipolar? Então, além da história familiar, vai ser realmente difícil, se o paciente só teve um episódio depressivo maior, da gente fazer o diagnóstico diferencial. Então, é muito importante a gente também perguntar nos pacientes psiquiátricos sobre história familiar, que talvez essa vai ser a pista que a gente vai ter para identificar o paciente que tem um transtorno bipolar e não um transtorno depressivo maior, enquanto ele ainda está se apresentando apenas como um quadro de depressão, apenas um episódio depressivo maior. Falando sobre tratamento, e essa é a maior relevância da gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial adequado, é que o tratamento do transtorno bipolar é completamente diferente do episódio depressivo maior, do transtorno depressivo maior. Então, quando o meu paciente está na fase de mania, eu vou tratar ele com lítio, valproato e alguns antipsicóticos. Quando o meu paciente está na fase de depressiva, eu vou usar ou um antipsicótico para ele, associado a fluoxetina e lamotrigina. Vejam aqui, eu não uso antidepressivo isoladamente no paciente com diagnóstico de transtorno bipolar. Por que não? Porque se o paciente tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e ele está em depressão, na fase depressiva, ele está durante o episódio de depressivo maior, e você dá para ele um antidepressivo isolado, você pode desencadear um episódio de virada maníaca. Então, essa é a relevância da gente fazer o diagnóstico adequado do nosso paciente, porque se eu trato ele como um transtorno depressivo maior unipolar, eu posso desencadear uma virada maníaca nesse meu paciente. Então, essa é a relevância do diagnóstico diferencial. Esse é o erro que a gente não pode cometer na prática do nosso paciente. E aí, falando do tratamento de manutenção, nós temos algumas opções para prevenir recaída. Então, depois que eu tirei o paciente da depressão, depois que eu tirei ele da mania, eu tenho que fazer alguma droga para que ele mantenha ali fora desses 2 episódios. As principais medicações vão ser o lítio, a quetiapina também vai ser uma opção, o valproato e a lamotrigina. Então, essas são as opções que a gente vai ter para tratar esse paciente. Também vamos discorrer um pouco mais aprofundadamente isso na aula. Então, agora voltando à questão do início. Então, é uma mulher, né, que a gente viu de 28 anos de idade, que ela veio para um quadro de comportamento violento. Ela veio com a genitora que fala que ela estava com episódio de irritabilidade, dormindo cerca de 3 horas por dia e fez compras não condizentes com a situação econômica da família. Então, apesar de a gente não ter visto esse conceito aqui nessa aula introdutória, nós veremos na aula oficial e ela traz exatamente o conceito de mania. Quando a gente está falando de mania, o episódio de mania requer 7 dias de sintomas ou pode ser menos dias caso isso seja grave o suficiente para levar o paciente para pronto-socorro, que foi o caso da nossa paciente. Então foi grave o suficiente para a mãe ter que procurar a polícia e a UPA. Então ela não precisa dos 7 dias de sintomas para eu caracterizar um episódio de mania para essa paciente.
E ela tinha um delírio também associado. Então vocês vão ver que no episódio de mania, o paciente pode ter, sim, um quadro de delírio associado. E ela tinha um delírio de grandeza, né? Que ela era muito rica e que a família queria ficar com o dinheiro dela. Então essa paciente, ela claramente está no episódio de mania. Ah, mas ela não fechou os 7 dias. Ela não precisa, porque o quadro dela foi grave o suficiente para levá-la à internação, à procura do serviço de saúde. Então, em relação ao diagnóstico dessa paciente, né? Então, distúrbio orgânico? Não, né? Essa paciente, claramente, ela já tinha alterações que vinham acontecendo há meses e ela tem um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar. Delírios de grandeza e persecutório sugerem diagnóstico de esquizofrenia. Então, não. Para a gente ter o diagnóstico de esquizofrenia, a gente vai ter que ter a presença de sintomas negativos, que seria embotamento afetivo, o quadro de deteriorização do autocuidado. A gente não tem nada disso sendo citado aqui para essa paciente. A paciente apresenta um episódio de histeria associado a um transtorno psicossomático, né? Não. Então, isso não é psicossomático, isso é uma doença, é um diagnóstico, né? Ela está em um quadro de mania e o diagnóstico dela é de transtorno afetivo bipolar. Considerando o provável quadro de base, ele pede então para a gente fazer o principal tratamento farmacológico de manutenção para essa paciente. Apesar dela estar hoje em mania, a questão está pedindo o principal tratamento de manutenção. Se fosse para estabilizar a mania, a gente poderia usar, por exemplo, um antipsicótico que está ali na letra D, é uma das primeiras opções. Mas ele pediu manutenção, a gente vai usar estabilizador de humor. E a grande chave, né, o grande ponto de atenção dessa questão e de todos os pacientes com transtorno do afeto bipolar é que eu nunca vou fazer antidepressivo isolado nesse paciente, porque senão eu posso induzir uma virada maníaca no meu paciente. Então, a importância, né, e a mensagem-chave dessa aula seria a gente conhecer a definição de um episódio depressivo maior e um episódio de hipomania e hipomania. Porque aí sim a gente consegue colocar o paciente dentro da caixa do transtorno depressivo maior ou do transtorno do afeto bipolar com esses diagnósticos e com essas definições em mãos.